Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8. Irmãos, vamos orar ao Senhor nesta noite, nesta bela noite que o Senhor nos deu. Santo e eterno Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te honrar, exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor Deus dos céus e da terra, nosso Criador, soberano Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, onde já tivemos a oportunidade de entoar cânticos, hinos ao Senhor, de também lermos a Tua santa palavra, e nesta hora queremos aprender um pouco mais da Tua Escritura Sagrada, e assim andarmos na Tua presença, vivendo para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoa, abençoa o Teu povo espalhado por esta cidade e também pelo nosso estado, a nossa nação. E clamamos Tua misericórdia naquela região do leste europeu, onde está acontecendo aquela guerra. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos queridos irmãos também que estão ali, naquele fogo cruzado. Uma grande provação. Nós rogamos a Tua misericórdia sobre os líderes daquelas nações, para que encontre o caminho da paz. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens, cujo título é 12 desafios que as igrejas enfrentam. E nós já vimos alguns desses desafios através das ministrações do pastor Ronaldo, e queremos nesta noite dar continuidade a esta série, cujo tema é desobediência. Nós já tivemos outros temas, como o domingo próximo passado, quando falou sobre o ascetismo e citou o casamento, então, como tema para que nós aprendêssemos mais sobre essa instituição divina, que é tão importante para a nossa vida, como casal, como família. Existe um preço a ser pago pela desobediência? Seria uma pergunta retórica. Claro que sim. Leis, normas, regras, diretrizes, elas existem para instruir a maneira como se deve prosseguir diante de decisões que se precisa tomar para que a vida se torne mais fácil de ser conduzida. É fundamental que estejamos atentos, por exemplo, às leis de trânsito. Experimente fazer uma ultrapassagem numa faixa contínua, cujo guarda da Polícia Federal Rodoviária esteja ali para lhe parar. Eu não sei quanto está o valor de uma multa dessa hoje, mas me parece que é mais de R$3.000. Meus irmãos, em se tratando da palavra de Deus, nós precisamos estar atentos às suas leis, os seus preceitos, às suas ordens, os seus juízos, seus mandamentos, que são justos e santos, diga-se de passagem, para que a nossa vida espiritual inspire santidade. Como nós podemos aprender a caminhar na vida cristã de tal sorte que a nossa vida reflita um santo temor a Deus? E essa passagem bíblica
É mais uma das séries que nós estamos estudando. Mais precisamente no que se refere às atitudes que nós podemos ter diante de determinadas decisões que podem nos levar a desobedecer a Deus, demonstrando insensibilidade para com a sua palavra e também para com o nosso próximo, julgando-os ou desprezando-os. E é nesse contexto que o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios trata um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Os irmãos sabem, e já têm estudado nas manhãs de domingo na escola bíblica sobre a carta de Paulo aos Coríntios, fala uma igreja que tem problemas. Eu me lembro, certa vez, o pastor usou o termo que nós somos uma noiva suja, mas que estamos num processo de limpeza. Deus está trabalhando o nosso coração, trabalhando na nossa vida, e está nos purificando de todo o mal. Como deve ser a obediência e como discerni-la, meus irmãos? Vamos ter classes de 1 a 5 anos, estamos sendo avisados ali. Por favor, papai e mamãe, você pode enviar a sua criança de 1 a 5 anos para a classe das crianças. Então, meus irmãos, a nossa proposição é que esse texto, do capítulo 8 ao 10, ele trata do alimento oferecido a ídolos, de como lidar com membros da igreja cuja consciência diferia nestas questões. Nele nós encontramos 3 maneiras de aprender a obedecer. A primeira é a obediência pelo ensino de boa qualidade. Segundo, a obediência pelo exemplo. E terceiro, a obediência pelo mau exemplo. É nesse contexto dessas diferenças que existiam dentro da igreja, lá em Corinto, que Paulo trata sobre esse assunto. Então, meu objetivo com esse sermão é que nós, como bons cristãos, procuremos sempre, em primeiro lugar, conhecer qual a vontade do Senhor e obedecê-la, sabendo que assim nós estaremos dando a maior prova de amor para com Ele e também para com o nosso próximo. Se não vejamos a primeira maneira de aprender a obedecer. Aqui nós trataremos do capítulo 8, quando fala sobre acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo, ele está respondendo uma pergunta. Uma carta chegou às suas mãos, com vários assuntos que estavam sendo tratados naquela igreja, e havia muitas dúvidas, e aqueles irmãos queriam então tirar essas dúvidas. E uma delas era sobre isso, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Você pode perguntar, o que é que tem isso a ver comigo? Tenho nenhum constrangimento em falar sobre isso, em comer qualquer tipo de comida. Mas vamos ver o que estava acontecendo na igreja em Corinto. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, existem 2 palavras-chave aqui muito importantes para nosso entendimento. A palavra conhecimento e a palavra amor. E Paulo diz que o conhecimento ensoberbece. Ele está se dirigindo a um grupo de pessoas naquela igreja. Meus irmãos, na igreja de Corinto existiam aquelas pessoas que haviam se convertido e tinham chegado daquela vida que lhe era muito familiar, do paganismo, ao qual eles ofereciam sacrifícios aos seus ídolos, aos seus deuses. E essas pessoas
com uma consciência ainda fraca, necessitando de ensinamento, de instrução, elas entendiam que comer comida sacrificada a ídolos era pecado, era uma contaminação aquele tipo de carne. Portanto, elas não deveriam comer. E por isso elas julgavam aqueles que comiam. Porque aqueles que comiam é aqueles que haviam adquirido conhecimento suficiente de que só existe um Deus. Portanto, os deuses não existem. Oferecer sacrifícios aos ídolos é vão. Portanto, eles entendiam que eles não tinham nenhuma dificuldade em se alimentar com qualquer tipo de alimento que fosse oferecido a um ídolo, nem tampouco sentar na roda daqueles pagãos que também ofereciam os seus sacrifícios, e nem tampouco tinham nenhum preconceito de ir ao templo dos ídolos pagãos. Naquele período, o animal, quando era oferecido em sacrifício, uma parte era queimada pela sua oferenda, uma outra parte da carne ficava com os oficiais do templo, uma outra parte era entregue para o ofertante, que ele poderia ou se alimentar no templo com a sua família, ou com os seus convidados, ou levar uma parte dessa carne para a sua casa, e ceiar com a sua família e receber os seus amigos. E uma outra parte da carne era levada para o açougue, para ser vendida. Em Corinto, as pessoas comiam carnes, e quase toda a carne de todo o açougue, por tantos templos e tantos ídolos, e tantos adoradores. Praticamente a carne que se comia, ela tinha sido oferecida a um ídolo. Então, diante desse contexto, Paulo instrui os cristãos de Corinto sobre o conhecimento e o amor. Ele fala que os crentes de Corinto, eles haviam conhecido Deus verdadeiro. É o que nós lemos. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Está mais se direcionando àqueles crentes que eram conhecidos como os crentes fortes daquela igreja. Uma igreja que Paulo havia fundado. Mas ele diz que o conhecimento sem o amor, ele gera o orgulho. Portanto, aqueles irmãos que se entendiam como pessoas instruídas, conhecedores da verdade, que conheciam o único Deus verdadeiro, e de fato só existe um único Deus, e um só Senhor, como Paulo se refere aqui. Mas eles não estavam sabendo lidar com o conhecimento que eles tinham da verdade. Então, aqueles irmãos, eles menosprezavam aqueles que eram tidos como de consciência fraca. E, por outro lado, aqueles que, uma vez convertidos, entendiam que eles não deveriam mais se alimentar do alimento que era oferecido em sacrifício aos ídolos, eles julgavam aquele que tinha livre consciência para comer. Isso trouxe um grande problema naquela igreja. O apóstolo Paulo também, ele observa a importância de que aqueles irmãos que se consideravam conhecedores da palavra de Deus, que eles se preocupassem com o contexto da igreja. Meus irmãos, a doutrina certa, a ortodoxia, sem uma prática de vida correta, a ortopraxia, gera orgulho e isola o amor ao próximo. Isso impede que haja crescimento espiritual, edificação espiritual dos irmãos no seio da igreja. E causa motivo de tropeço, prejudicando a comunhão. Portanto, para Paulo era importante que eles compreendessem que o conhecimento, mais importante, que é o conhecimento de Deus, ele sempre traz consigo a humildade, em vez do orgulho. Por isso é que ele diz que
O amor edifica. Paulo diz, não há senão um só Deus. Aqueles coríntios que se consideravam fortes, eles conheciam que só existia um Deus. Portanto, ao comer um alimento, eles tinham consciência de que não havia pecado nisso. Porque os deuses não passam de criação humana. Os ídolos, na verdade, existem nos nossos corações. Mas quando cremos em Jesus Cristo, nós, uma vez convertidos, regenerados, nós entendemos e aprendemos que só existe um Deus. E o próprio Jesus diz, todo alimento é puro. Mesmo que haja os chamados deuses, diz Paulo, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo descreve aqui que os pagãos, à sua volta, eles pensam que os deuses existem. Mas, no entanto, para nós, diz Paulo, existe apenas um Deus. Essa verdade Paulo ensinou aos coríntios durante 18 meses, quando ele fundou aquela igreja. Ali ele esteve pregando a verdade, pregando o evangelho do Senhor. E é com base nessa verdade que esse problema dos coríntios vem à tona. Esses crentes de Corinto, eles precisavam mais do que apenas ter a verdade sobre o conhecimento. Eles também precisavam da verdade sobre o amor. Paulo instrui os crentes de Corinto de que o amor por seus irmãos e irmãs deve guiar o seu conhecimento em questões de comida e no que diz respeito ao exercício de suas liberdades e direitos. Essa compreensão em relação ao alimento que Paulo menciona é a chave para a compreensão dessa passagem bíblica. Esse alimento que estava sendo servido vinha dos sacrifícios, dos animais aos ídolos. Alguns consideravam que, em resultado disso, o alimento estava contaminado. Portanto, eles não deveriam comer. Eles viam o alimento como contaminado, eles criam que era pecado comê-lo, porque tinha sido sacrificado aos ídolos. Então, para eles, era algo pecaminoso. A consciência de alguns em Corinto era fraca, por causa da falta de instrução. Por isso, esse primeiro tema que nós tratamos aqui diz: obediência pelo ensino de boa qualidade. Conhecer a verdade, meus irmãos, é fundamental. Ser instruído na palavra de Deus é super importante na vida de um crente. Quando eu me converti, muitas coisas eu achava que era. Estudando e sendo instruído, sendo doutrinado, eu descobri que não era. Assim como outras que eu achava que não eram. Terminei descobrindo que eram, que era verdade, e que eu precisava obedecer, precisava viver na minha vida cristã. Nós precisamos considerar algo muito importante aqui, meus irmãos. O irmão de consciência mais fraca que Paulo menciona aqui, ele fala sobre as regras e escrúpulos que aqueles irmãos estavam convivendo. Havia uma certa resistência. Dentro da igreja existem escrúpulos. Muitas pessoas, elas entendem que determinadas coisas são pecado, e elas morrem entendendo e aceitando que aquilo é pecado. Porque elas não se instruem, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não se submetem. Muitas coisas vêm das tradições, e essas pessoas se apegam a isso como se fosse a verdade. E daí vem os pré-julgamentos, e daí vem os problemas dentro da igreja. Mas, por outro lado, essas pessoas de consciência fraca, na sua ânsia de evitar comer o alimento que era sacrificado ao ídolo, elas entendiam que
Dessa forma, ela estava honrando ao único Deus verdadeiro. Portanto, haveria de se preocupar em como se relacionar e como tratar com essas pessoas. Daí Paulo insiste que aqueles que são conhecedores da verdade tenham paciência. Aqueles que são conhecedores da verdade respeitem. Aqueles que são conhecedores da verdade amem, demonstrem amor por aquele que tem dificuldade de ter entendimento da palavra de Deus. Paulo diz que o alimento, propriamente dito, ele é espiritualmente neutro. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Há de se compreender como são os mais fracos. Paulo não os proíbe de desempenhar todo e qualquer exercício de liberdade. Mas o efeito que suas ações podem ter sobre os outros deve ser levado em conta em todas as situações. Não é porque eu sei que não é pecado que eu vou desprezar o meu irmão que entende que é pecado. Nós precisamos saber lidar com isso. Lembrem-se, há poucos dias aqui foi discutido, eu não estive na classe, porque estava na outra classe, mas se falou sobre o vinho. Existe essa discussão dentro da igreja. A palavra de Deus proíbe de tomar vinho? Não proíbe. Mas há aqueles que entendem que é pecado tomar vinho. E daí? Eu que sei, porque a palavra de Deus não diz que é proibido, eu vou menosprezar o meu irmão que diz que é proibido? Por outro lado, eu preciso ter o cuidado de como me comportar se eu sou livre e tenho a liberdade da minha consciência de tomar um vinho, de que forma eu posso fazê-lo ou deixar de fazê-lo para que eu não leve a tropeço o meu querido irmão. Atitudes como essa poderiam servir de motivo de tropeço, algo que possa levar o outro a cair, induzir o outro ao pecado. Nesse caso, aqui não é uma questão de concordar ou não concordar, meus irmãos. Aqui é o exercício errado da liberdade, do conhecimento que se tem, que poderia levar o irmão mais fraco a pecar contra a sua própria consciência, ou sentir indiferença com relação a pecados reais, por causa do que ele entenderia como indiferença por parte do seu irmão que come o alimento sacrificado ao ídolo. O irmão mais fraco poderia perder a paz, o ânimo, o zelo, o prazer pelas coisas de Deus, podendo até voltar ao paganismo. Para mostrar quão seriamente esse aspecto deveria ser levado em conta, o apóstolo Paulo cita aqui no versículo 12. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Portanto, se nós temos consciência tranquila diante de Deus, que podemos comer carne sacrificada a ídolo, ou podemos beber um vinho, que é uma bebida alcoólica, nós precisamos levar em conta isso aqui, meus irmãos, que se eu corro um risco de levar o meu irmão a cair, eu estou pecando contra o próprio Senhor. Nós precisamos ouvir as duas partes sobre essa questão. Por um lado, a consciência deve normalmente ser obedecida e continuamente instruída pelas Escrituras. Aquele irmão que se converteu, ele precisa dar os seus passos na fé, ele precisa se congregar, ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa ser instruído, ele precisa ser orientado, ele precisa ser doutrinado.
Por outro lado, nós devemos considerar os efeitos de nossas ações sobre os outros cristãos, porque Deus o fará, meus irmãos. Ele considera as nossas ações de forma pessoal. Daí Jesus Cristo disse, que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Por isso que Paulo ficou feliz em renunciar aos seus direitos e liberdades. E no capítulo 9 nós observamos isso. Quando ele fala sobre o seu ministério apostólico. Mas nós queremos contextualizar. Muitos líderes religiosos, ou até mesmo crentes comuns, que se consideram bem doutrinados, eles se julgam saber muito sobre Deus, a ponto de se tornarem orgulhosos e ignorarem que o verdadeiro conhecimento é a fonte para um coração humilde. Nós temos muitos casos, por exemplo, na internet. Os teólogos da nova geração, eles tudo criticam, menosprezam, não têm paciência com as pessoas neófitas ou de consciência fraca, se sentem superiores e se preocupam apenas em arrotar com seu orgulho o que eles entendem como sendo a verdade absoluta, sem levar em consideração o coração, o pensamento e a vida daqueles irmãos que não conseguem acompanhá-los ainda a nível de conhecimento. Está aí na internet, nós acompanhamos. Para esses, Paulo diz que ainda não alcançaram o conhecimento devido, que é o conhecimento que retrata o amor e a humildade. Ainda existe hoje membros nas nossas congregações que vêm de religiões que usam estátuas ou praticam outros costumes religiosos. E para eles, esses assuntos são questões vitais. No caso dos coríntios, aqueles irmãos que haviam se convertido, que vinham daquela religião pagã, que ofereciam carne aos ídolos, aos seus deuses, aquilo lhes era muito familiar. Portanto, é algo muito fresco na sua memória. E havia um entendimento de que praticar aquilo agora era pecar contra o Deus único e verdadeiro. Para alguns, comer determinados tipos de alimentos é pecar contra Deus. Nem por isso devemos desprezar, meus irmãos, porque Paulo diz em Romanos 14:14, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Como aprender a usar bem a consciência, agindo em obediência à vontade de Deus, se os ensinos recebidos são baseados em doutrinas contrárias às Escrituras? E aqui um alerta para você. Procure saber onde você se alimenta espiritualmente. A verdadeira fonte é a palavra de Deus. Temos aplicação para nós, queridos irmãos. Para você que é um crente, você precisa levar esses princípios muito a sério. Por sermos propensos a ter uma consciência fraca, nós devemos estar em constante busca de educar a nós mesmos e a nossa consciência. E nós o fazemos, meus irmãos, sabe de que forma? Estudando a palavra de Deus. Sabe uma outra maneira importante? Tendo uma vida de oração. Deus nos concederá graça para nós aprendermos sobre as verdades espirituais e conduzirmos a nossa vida cristã. Nós precisamos, por exemplo, procurar congregar e viver uma vida em comunhão com a igreja, procurando ser humilde e ser instruído na orientação da palavra de Deus. Nós precisamos investir em boas literaturas cristãs, que nos ajudam a entender e compreender a palavra do Senhor. Eu queria, então, considerar com você que pense por um momento, de que maneira o seu conhecimento, ou como você vive em relação desse conhecimento, corre o risco de prejudicar outros cristãos. E considerando as questões de comportamento sobre as quais os cristãos discordam,
Você está interessado em pensar de que maneira suas liberdades e direitos de ingerir uma bebida, como vinho, por exemplo, afetará outras pessoas? Eu tenho a minha consciência tranquila de que eu posso ingerir o vinho, mas como me portar de tal sorte que outras pessoas se escandalizem com isso? De que forma o seu conhecimento é guiado pelo amor? Você tem tido paciência com o irmão mais fraco? Você entende que pecar contra o seu irmão é pecar contra Cristo? Meus irmãos, o amor ao Evangelho, o amor ao meu irmão, me faz controlar o uso que eu faço da minha liberdade. Ou seja, é o abrir mão dos meus direitos para não causar tropeço, algo que possa incentivar, induzir o meu irmão a cometer pecado ou fazer alguma coisa que ele considera pecado, mesmo que não seja. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Por outro lado, eu não posso julgar meus irmãos pelos meus escrúpulos, pelas minhas resistências, e aceitar que aquilo não é pecado. Não preciso estar julgando quem se sente livre. Preciso conhecer bem a palavra de Deus. Jesus mesmo declarou puros todos os alimentos. E Paulo aqui ele segue o mesmo princípio. Augusto Nicodemos ele diz o seguinte, meus irmãos: a ética dos fracos não pode guiar o código moral da igreja, senão a igreja vai virar uma seita. Não precisamos criar leis que a Bíblia não criou, colocar sobre as costas dos irmãos um fardo que a Bíblia não coloca. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, isso está errado, só isso está certo. Não pode ir à praia, não pode beber vinho, não pode usar calça comprida, não pode usar cabelo curto, não pode isso, não pode aquilo outro. Quando nós deveríamos ir à palavra de Deus. Então essa palavra, ela serve tanto para aqueles crentes que têm o conhecimento suficiente e entendimento de que é pecado, que não é pecado. E aqueles que ainda não têm tido esse entendimento. Para você que não é crente, eu queria lhe dizer uma coisa. O que será que você está pensando de tudo isso, não é? Você já percebeu que não foi criado para se preocupar consigo mesmo? Da mesma maneira que nós nascemos dependentes dos nossos pais, nós também fomos criados para ser espiritualmente dependentes de alguém, o próprio Deus. Mas de acordo com a palavra de Deus, cada um de nós pecou e destituídos estamos da glória de Deus. Nós rejeitamos a Deus, escolhendo ser nossos próprios senhores. Esse egocentrismo nos coloca diante do justo julgamento de Deus, que julgará um dia aquele que não creu em Cristo. Meus irmãos, vimos a primeira maneira de aprender a obedecer, pela qualidade do ensino. A segunda maneira é a obediência pelo exemplo. Então, vamos ao capítulo 9, que temos aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala do seu apostolado, do seu ministério, da sua vida como um missionário de Deus. Paulo, ele deseja ser um exemplo. Por isso, em amor, ele deixa de lado as suas liberdades, que ele sabe ter, em benefício do Evangelho. Ele deixa de lado os seus próprios direitos para o bem dos outros. Se não vejamos, ele diz, capítulo 9, versículo 1, não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Quando ele diz, não sou eu porventura livre, ele está continuando no contexto sobre os alimentos
que era oferecido como sacrifício aos ídolos. Tal qual o versículo anterior diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Não sou eu, porventura, livre? Paulo era livre para comer o alimento oferecido em sacrifício ao ídolo, porque ele conhecia o único Deus verdadeiro. Ele sabia que não há outros deuses. Ele sabia que o Deus verdadeiro é o Deus Criador, que criou todas as coisas, inclusive os animais, para que nós também nos alimentássemos através dos animais. A carne, portanto, é uma bênção de Deus. Ele se apresenta aos coríntios como um modelo de alguém cujo conhecimento é guiado pelo amor, e ao fazer ele oferece 4 pontos básicos. E o primeiro, ele é um modelo investido do seu apostolado. Ele defende o seu apostolado. Lá em Corinto, seus opositores diziam que Paulo não seria um dos apóstolos de Jesus. E muitos o acusavam de ser mercenário. E nessa defesa que ele faz aqui no capítulo 9, nessa apologia, ele trata sobre isso. E ele procura demonstrar que, sendo certamente livre, ele pode sim abrir mão dos seus direitos e da sua liberdade em prol dos seus irmãos, por meio daquilo que para ele era o mais precioso, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, por ser ele um apóstolo, ele tem o direito de ser sustentado. Ele abre mão lá em Corinto, por causa do Evangelho, do seu sustento como um missionário, um apóstolo, um pregador do Evangelho. Lendo o capítulo 9, você vai perceber isso, que ele faz uma defesa aqui, usando um argumento baseado na própria palavra de Deus. No versículo 9, Paulo ele cita Deuteronômio 25:4, com o argumento de que pessoas devem ser pagas por seu trabalho. A experiência confirma que esse é e deve continuar sendo o caso dos obreiros. Portanto, Paulo tem o direito a receber um pagamento material pelo seu trabalho espiritual entre eles. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as materiais? Terceiro, no entanto, ele não exerceu esses direitos entre eles. No versículo 12 a 15, meus irmãos, nós observamos isso. Ele faz referência ao sustento concedido aos sacerdotes e àqueles que trabalham no templo, que recebiam dali a sua comida. Está registrado no Antigo Testamento. Ele teria o direito de ser sustentado, mas ele não se valeu disso. Em Corinto, determinados oradores ganhavam dinheiro falando para determinados ricos. Mas Paulo, em Corinto, ele trabalhou, ele era feitor de tendas, para o seu próprio sustento pessoal. Ele não queria, de forma alguma, de maneira nenhuma, que nada viesse a ser motivo de tropeço para o evangelho pelo qual ele vivia e pregava. Ele apresenta a própria vida como exemplo do conhecimento que deve ser buscado a serviço do amor. Exortação que ele deu no início do capítulo 8, como nós lemos. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Em quarto lugar, ele queria que o evangelho fosse pregado livremente. Paulo prega não para ganhar dinheiro, mas para obedecer a Deus. Ele se sente compelido. A recompensa que Paulo recebe é simplesmente a capacidade de oferecer o evangelho gratuitamente. Ele encontra grande satisfação em renunciar a seus direitos para cumprir esse propósito. Versículo 19, ele diz: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. No versículo 20, ele declara que para ganhar judeus, ele adota costumes judaicos. No versículo 21, ele declara que se torna gentil para com os gentios. Ele está sob a lei de Cristo, ou seja, a lei de Deus. Quem me julga é o Senhor.
A lei do amor. Então Paulo, ele faz tudo o que pode, independentemente de seus direitos, para conquistar a quem ele puder. A motivação de Paulo é conquistar pessoas para Cristo. Paulo abre mão dos seus direitos, das suas liberdades, em prol de vidas para o Senhor Jesus. Ele está dizendo para aqueles crentes fortes, o que vocês podem fazer, considerando em relação àqueles de consciência fraca, que se julgam que comer alimento sacrificado a ídolos é pecado. Vocês vão continuar indo ao templo, se expondo nos jogos de Corinto, onde sacrifício era oferecido aos deuses, participando das festas, onde as sacerdotisas, elas mantinham relações sexuais com os ofertantes, com os adoradores. Vocês vão se expor publicamente, escandalizando aqueles irmãos mais fracos, combatendo a consciência, levando-os então a cair, e com isso vocês estão pecando contra o próprio Senhor. Eu abri mão de todos os direitos como um apóstolo, com todas as minhas liberdades, com toda a minha consciência livre que tenho, em prol do amor ao próximo. Quem em sua vida, meu irmão, tem sido um exemplo de abnegação para você? Experimentamos a bênção de renunciar aos nossos direitos em benefício de outros, ou somos orgulhosos? Ou seja, eu estou disposto a abrir mão desse direito, onde usar da minha liberdade vai acabar causando tropeço a alguém. Você está pronto a fazer isso? Haveria algum direito seu que você não está disposto a renunciar pelo bem dos outros? Por exemplo, seu tempo, sua carreira, seu dinheiro, seu sono, seus amigos. Sejamos sensíveis às pessoas, cultivando o desejo de não ofender desnecessariamente, mas desejando ser cativantes por meio de nossa vida, testemunho e exemplo. O apóstolo Paulo, ele usa o próprio exemplo para mostrar para aqueles irmãos a importância de nós nos sacrificarmos em prol do bem da vida espiritual do meu irmão, do meu próximo. Em terceiro e último lugar, a terceira maneira de aprender a obedecer é a obediência, não agora pelo exemplo, mas pelo mau exemplo. Você já aprendeu na sua vida lições com maus exemplos? Determinadas coisas na nossa vida não precisa nós praticarmos para saber que causam dissabor, que trazem grandes prejuízos, que podem comprometer, inclusive, a minha vida com o meu próprio Senhor, que pode comprometer os meus relacionamentos com os meus amigos, os meus familiares e os meus irmãos em Cristo. Maus exemplos também servem para que nós aprendamos grandes lições para a nossa vida. E aqui em capítulo 10, Paulo vai falar sobre os próprios israelitas. Quando ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E aqui ele vai discorrendo o comportamento do povo de Israel naquela peregrinação que eles tiveram do Egito até a terra prometida.
E ele vai citar aqui que eles foram um povo privilegiado, que Deus os separou para si, que Deus os libertou do cativo, do jugo da escravidão de uma outra nação, que trouxe para si, que o constituiu numa terra e que impôs leis, exigências, para que por ela eles se guiassem e servissem ao Senhor em obediência e fossem abençoados. Meus irmãos, o lugar onde Deus mais operou milagres, sinais e prodígios, foi no deserto. Aquele povo foi alimentado sem ter que cozinhar nada todo dia. Aquele povo andou com uma única sandália durante aqueles anos. Aquele povo tinha uma cortina de nuvem que os protegia de dia e uma coluna de fogo que os aquecia de noite. No deserto é muito frio à noite. Aquele povo passou a pé enxuto pelo mar. Deus operou grandes sinais e prodígios, e eles foram privilegiados com isso. Os israelitas, eles foram batizados por Moisés durante a passagem pela nuvem e pelo mar. Em segundo lugar, os israelitas, eles tinham um alimento espiritual, a bebida espiritual, uma vez que Cristo era a rocha espiritual da qual eles bebiam. Havia a presença do Senhor com eles todos os dias. Eles estavam sob os cuidados de Deus. Eles tinham a companhia de Deus. Eles eram protegidos por Deus. Os israelitas, eles foram os recipientes de grandes bênçãos. E Paulo usa isso como introdução para a sua advertência. Esses versículos que nós lemos. Mesmo depois de todas aquelas bênçãos, Deus matou alguns deles. Eles são exemplos para que não coloquemos o nosso coração em coisas más. Está lá em Números, capítulo 11, do versículo 4 ao 34, leia em casa. O Antigo Testamento é rico em significados históricos da redenção, mas também fornece modelos de encorajamento e advertência. Paulo indica 4 advertências específicas, extraídas do exemplo israelita. A primeira delas está no versículo 7, acompanhe conosco. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A advertência de Paulo certamente continha ecos das festas de Corinto, daquelas festas pagãs, que aqueles irmãos que se diziam fortes, conhecedores da verdade, estavam continuamente participando, correndo sérios riscos de ter uma vida de prática de idolatria. Segundo exemplo, evite a imoralidade sexual. Versículo 8 diz, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Por conta da imoralidade sexual. A licenciosidade era comum nas festas de Corinto, meus irmãos. Nos tempos pagãos, as sacerdotisas, elas mantinham relações sexuais com os adoradores. Imagine isso. Então, aqueles irmãos que entendiam que não havia nada de mais ir ao templo, presenciar essas coisas todas. Haveria um risco de se envolver, de cair na tentação. Terceiro, não teste o Senhor. Versículo 9 diz, Paulo,
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Lembram das serpentes pelas quais o Senhor disse para ele que ele então criasse aquela haste com uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para a serpente, eles seriam curados. Porque eles haviam pecado contra Deus, tentando ao Senhor. Não relaxe quanto aos padrões do pecado. Duvidar da bondade ou capacidade de Deus é muito perigoso. Cuidado. Vigie. Ore. Mantenha distância. Não abuse da sua liberdade e dos seus direitos, entendendo que você é autossuficiente, porque do ponto de vista espiritual, nós dependemos de Deus. Não existe supercrentes, ao ponto de abusar-me da minha liberdade e dos meus direitos, e expor a minha vida. De Acácio, ele descreveu o ato de testar o Senhor como uma descrença crônica e repetida com atitudes. Aquilo se torna comum, se torna uma prática que ela vai sendo alimentada e o resultado é a queda. A pergunta então seria: irmãos e irmãs, estamos pecando com atitude em nossas congregações? E por fim, ele usa no versículo 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Provavelmente lá em Corinto, na igreja, alguns cristãos estavam se queixando de viver uma vida piedosa na pagã Corinto, uma cidade pervertida, com milhares de deuses e, portanto, eles estavam se queixando, murmurando, e aqui o sentido não é só uma queixa qualquer, mas uma desconfiança e desobediência. E como nós lidamos com a tentação de uma desobediência que desconfia? A resposta é olharmos como Paulo olhou, observando o quadro maior, o exemplo dos israelitas. Meus irmãos, os israelitas, eles são um exemplo negativo para nós. Da advertência do julgamento de Deus sobre o pecado do egocentrismo. Os coríntios, tidos como fortes, eles estavam sendo alertados do risco que corriam pela sua prepotência e arrogância. Participar vulneravelmente de festas, ir a determinados lugares, se associar com determinadas companhias, e aos templos pagãos, era correr sério risco de cair em tentação e se desviar dos caminhos do Senhor. Mas essas colocações, elas não são muito familiares. Imagine, participar vulneravelmente de festas, ir a determinados lugares, se associar com determinadas pessoas, ir aos templos pelos quais ali Deus não é adorado. São riscos que corremos quando não damos atenção devida, meus irmãos. Trazemos a aplicação para nós. O Antigo Testamento foi escrito não apenas para a sua primeira e imediata audiência. Ele não foi escrito só para eles que viveram naquele tempo. Ele foi escrito também para nós, os cristãos de hoje. E essa parte da história do Antigo Testamento, ela serve de exemplo para nós, meus irmãos. Viver na imoralidade, viver na idolatria, tentar a Deus, viver uma vida de murmuração. Isso é ingratidão a Deus. Isso é incredulidade. Isso é desconfiança. Assim como Paulo advertiu os coríntios a se admoestarem uns aos outros, no capítulo 7 ele faz isso. Nós devemos, como cristãos, também fazê-lo.
Fazemos isso quando nós consideramos o nosso próprio coração e também ao levar em consideração os nossos irmãos mais fracos, que estão sendo libertos do pecado. Devemos tomar cuidado para não endurecer o coração para com aqueles e levar em conta de que modo nossas ações poderão afetá-los. Nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com a sua liberdade. Cuidado com os seus direitos. Para que através dele, você os abusando, leve outros a cair. Se você é um dos que já creu em Cristo, foi batizado, está disposto a não ser deixado no deserto, confie em Deus, continue perseverando e siga junto com os demais que estão na igreja do Senhor. Aprenda com os tristes exemplos daqueles que caíram da fé. Tome nota dos exemplos deles e evite o destino que tiveram, evitando seu pecado. Meus irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem que prega contra o pecado. Nós precisamos ouvir dia após dia instrução da palavra de Deus que prega contra o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. É por isso que Paulo diz aqui: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós precisamos ser humildes e andarmos na presença do Senhor com uma vida de humilhação, rogando do Senhor graça e misericórdia, para que, como o Senhor Jesus nos ensina na oração, que nós oremos ao Senhor, para que Ele não nos deixe cair nas tentações. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Se aproprie da prática de andarmos humildemente diante de Deus, em vigilância, em humildade, em oração. Isso faz parte do viver da vida daqueles que procuram andar no santo temor a Deus. Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações são humanas. Nós não temos condições de vencê-las por nós mesmos. Somos pecadores, debilitados. Mas o Senhor tem o poder contra o mal. Todo o poder lhe pertence. Satanás não tem força contra o nosso Deus. Amém? Ele é limitado diante de Deus. Portanto, não há nada que possa acontecer contra nós que Deus não tenha o poder para nos livrar. Depois de revisar as advertências de Paulo, você se sente renovado na decisão de obedecer a Deus, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas de suas próprias preferências e direitos, como o próprio Paulo fez, entregando a sua própria vida. O coração que está preparado para valorizar nos pequenos aspectos Deus, o Evangelho e outras pessoas acima de si mesmo, é aquele coração pronto para servir a Deus nas maneiras mais intensas que os dias futuros poderão exigir. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos de amanhã o que virá provar a nossa fé. Você não sabe que vai exigir prova da sua fé, mas nos pequenos atos, nas decisões de abrir mão dos meus direitos, das minhas liberdades, em favor daquele irmão que tem a consciência fraca,
eu estou agindo com amor para a edificação da igreja do Senhor. Perceba que são os pequenos abnegados atos de amor e obediência que o preparam para os mais grandiosos. Preferências e até direitos entregues em amor abrem caminho para uma vida entregue em amor. O segredo de tudo, meus irmãos, está no amor. O segredo de tudo está andarmos humildemente na presença de Deus. Que o Senhor se digne nos abençoar com esta porção da sua Escritura e possamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, porque nas igrejas existem os debates, existem as diferenças, mas a resposta verdadeira está na palavra de Deus. Essa palavra que nos liberta, nos deixa livre para vivermos uma vida santa, de um santo temor a Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, Pai, por tua palavra. Reconhecemos as nossas fraquezas. O nosso coração, Pai, é tendente ao orgulho. E nós rogamos a tua misericórdia, porque sabemos que a humildade deve ser a virtude, deve exalar o bom perfume de Cristo. O teu amor em nós, por meio de nós, pelo poder do Espírito Santo, faz toda a diferença no corpo de Cristo, para que mesmo com as nossas diferenças, nós possamos tolerar os irmãos uns aos outros, nós possamos amar uns aos outros, ao invés de julgar ou menosprezar. Pai amado, obrigado por tua palavra, pelos exemplos que nós temos aqui. Tanto um bom exemplo de um homem de Deus que teve uma vida abnegada, de renúncia, em prol de ganhar almas para o teu reino. Como o mau exemplo daqueles que tiveram o privilégio de andar com Deus, mas que desprezaram a presença de Deus. Que nós possamos, Senhor, fugir da idolatria, fugir da imoralidade, fugir das tentações ao nosso Deus, fugir das murmurações. Que a nossa vida seja uma vida cheia de gratidão a Deus. Que o teu nome seja honrado através do nosso testemunho. Por onde nós formos, possamos exalar o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.